Eu estava ali na mesa do almoço, fingindo que não ouvia as discussões na cozinha, quando minha netinha de 8 anos chegou perto de mim e sussurrou bem baixinho no meu ouvido: "Vovô, eles vão te abandonar no asilo." O coração quase parou. A menina tinha escutado a conversa dos pais dela e veio me avisar, com aqueles olhinhos cheios de lágrima. Vocês não fazem ideia do que é descobrir que sua própria família está planejando se livrar de você como se fosse um móvel velho que não serve mais para nada. Eu que construí essa casa tijolo por tijolo, que criei 3 filhos praticamente sozinho depois que minha esposa morreu, agora estava sendo tratado como um estorvo. Meu filho mais velho, o Ricardo, sempre foi meio calculista. Desde pequeno já pensava em dinheiro antes de qualquer coisa. A mulher dele, a Patrícia, essa sim é uma víbora de primeira categoria. Desde que ela entrou na família, começou a envenenar a cabeça dele contra mim. Sempre com aquelas indiretas, dizendo que eu dava muito trabalho, que a casa estava ficando pequena, que eles precisavam de privacidade. A verdade é que eles queriam era botar as mãos na minha aposentadoria e na herança que eu ia deixar. Eu sabia disso, mas fingia que não percebia. Vocês sabem como é, né? A gente sempre espera o melhor das pessoas, principalmente da família. Mas naquele dia, quando a pequena Marina veio me contar o que tinha escutado, eu soube que tinha chegado a hora de agir. Ela me contou tudo direitinho. Como os pais dela estavam conversando sobre me internar num lugar, como eles já tinham visitado uns estabelecimentos, como eles estavam preocupados só com o dinheiro que iam gastar mensalmente comigo. "Vovô", ela disse com aquela vozinha trêmula, "eles falaram que você ia ficar muito triste, mas que era o melhor para todo mundo." Imaginem vocês a inocência dessa criança, preocupada comigo enquanto os próprios pais dela estavam maquinando nas minhas costas. Eu abracei a menina e disse que não se preocupasse, que o vovô ia dar um jeito. Mas por dentro eu estava fervendo de raiva. 52 anos de casamento, 40 anos trabalhando que nem um condenado para sustentar família, e agora eles queriam me descartar assim, sem mais nem menos. Vocês acham que eu fiquei de braços cruzados? Claro que não. Eu fui direto pro quarto e liguei pro meu advogado, o Dr. Maurício. Conhecia ele desde criança, era filho de um amigo meu. Expliquei a situação toda e perguntei quais eram as minhas opções. "Seu Heitor", ele me disse, "o senhor tem direitos. Ninguém pode te internar contra sua vontade se você tá lúcido e capaz de tomar decisões." E foi aí que eu bolei o plano. Primeiro, fui no banco e mudei tudo. Tirei o Ricardo e a Patrícia como procuradores das minhas contas. Botei só a Marina como beneficiária de tudo, com a condição de que ela só poderia mexer no dinheiro quando completasse 21 anos. Até lá, quem ia administrar tudo era o Dr. Maurício. Depois, fui na imobiliária e coloquei a casa à venda. Isso mesmo, vocês ouviram direito. A casa que eu construí com essas mãos, que era o lar da família, eu decidi vender. Se eles queriam se livrar de mim, então iam ter que se livrar da casa também. Mas eu não fiz isso de qualquer jeito, não. Eu queria que eles sentissem na pele o que significa perder alguém importante. Então bolei um teatrinho que vocês não vão acreditar. Naquela mesma semana, eu comecei a fingir que estava com problemas de memória. Comecei a esquecer coisas simples, a repetir perguntas, a ficar confuso com horários. A Patrícia até ficou satisfeita, achando que ia ser mais fácil me convencer a ir pro asilo. "Viu só, Ricardo?" Eu ouvia ela falando, "seu pai tá piorando mesmo. É melhor a gente acelerar esse processo antes que ele fique completamente senil." Enquanto isso, eu estava correndo atrás de tudo. Vendi a casa para uma família jovem que adorou o lugar. O dinheiro da venda foi direto para a conta da Marina, junto com toda a minha aposentadoria e os outros investimentos que eu tinha. Ah, e tem mais. Eu também fui atrás dos meus outros filhos. O Carlos, que mora longe, e a Fernanda, que sempre foi mais chegada em mim. Contei tudo para eles, mostrei as provas do que o Ricardo estava planejando. Vocês deviam ter visto a cara deles. Ficaram indignados. O Carlos veio voando para cá. A Fernanda, então, nem se fala. Ela sempre desconfiou da Patrícia, agora tinha prova de que estava certa o tempo todo. Mas eu ainda não tinha terminado. Sabe o que eu fiz?
Procurei a empresa onde o Ricardo trabalha e tive uma conversinha com o chefe dele. Contei toda a história, como meu próprio filho estava tentando me internar contra minha vontade para ficar com meu dinheiro. O chefe do Ricardo, que era um homem de família também, ficou horrorizado. Seu Heitor, ele me disse, eu tenho pai idoso também. Não consigo nem imaginar fazer uma coisa dessas. E aí ele me deu uma informação que foi ouro. O Ricardo tinha pedido um empréstimo na empresa, mentindo sobre a situação familiar dele. Aparentemente, ele tinha dito pro chefe que eu estava doente e que ele precisava do dinheiro para me cuidar. Quando, na verdade, ele queria era o dinheiro para reformar a casa depois que eu saísse de lá. Vocês acham que eu ia deixar passar? Claro que não. O chefe do Ricardo ficou tão enojado que cancelou o empréstimo na hora e ainda deu uma advertência formal para ele por mentir para a empresa. Mas a cereja do bolo ainda estava por vir. Eu marquei uma reunião familiar para contar minhas últimas vontades. Disse que queria juntar todos os filhos e netos para conversar sobre o futuro, já que eu estava ficando velho e esquecido. O Ricardo e a Patrícia vieram toda felizes, achando que eu ia facilitar as coisas para eles. Trouxeram até uns panfletos de asilos para me mostrar. A cara de pau desses dois não tinha limite. Pai, o Ricardo começou com aquela voz melosa. A gente estava pensando em te ajudar a encontrar um lugar melhor para o senhor ficar. Um lugar com mais estrutura, com pessoas da sua idade. Eu deixei ele falar. Deixei a Patrícia falar também. Ela até chorou umas lagriminhas falsas, dizendo como era difícil para eles tomarem essa decisão. Que farsa! Enquanto isso, o Carlos e a Fernanda estavam quietos, sabendo o que ia acontecer. A pequena Marina estava no meu colo, agarrada em mim como se fosse me proteger. Quando eles terminaram o discursinho, eu peguei uns papéis que estavam na mesa e disse, então tá bom. Já que vocês querem tanto se livrar de mim, eu vou facilitar as coisas para vocês. O Ricardo até sorriu, achando que tinha conseguido me convencer. Mas aí eu continuei, a casa já foi vendida. O dinheiro da venda, junto com toda a minha aposentadoria e investimentos, já foi transferido para a conta da Marina. Vocês não vão ver um centavo sequer. A cara da Patrícia foi um poema. Ela ficou branca que nem papel. O Ricardo começou a gaguejar. Pai, o que é isso? O senhor não pode ter feito isso. Posso sim, eu respondi calmamente. E fiz. Já que vocês querem me abandonar no asilo, então vão ter que bancar sozinhos. E outra coisa, eu não vou para asilo nenhum. Vou morar com a Fernanda, que pelo menos ainda tem coração. A Fernanda se levantou e disse, pai tem lugar garantido na minha casa pelo tempo que ele quiser. E se alguém tentar obrigar ele a ir para qualquer outro lugar, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O Carlos também apoiou. Papai, você deveria ter me contado antes. Eu nunca ia deixar isso acontecer. Mas a Patrícia não aguentou. Ela explodiu. Vocês não sabem o que é cuidar de um velho todo dia. Vocês não estão aqui para ver o trabalho que ele dá. E aí eu soltei a bomba final. Trabalho? Que trabalho? Eu limpo meu quarto, lavo minha roupa, faço minha comida quando vocês não estão em casa. O único trabalho que eu dou é existir, e isso incomoda vocês. A pequena Marina começou a chorar. Ela pulou do meu colo e gritou para os pais, vocês são malvados. O vovô é bom, ele brinca comigo, ele me ensina coisas. Por que vocês querem mandar ele embora? A cena toda foi de partir o coração. A criança defendendo o avô, mentre os próprios filhos dele estavam tentando se livrar dele. O Ricardo tentou ainda salvar a situação. Pai, vamos conversar com calma. A gente pode resolver isso de outro jeito. Mas eu não estava mais interessado em conversa. Não tem outro jeito, Ricardo. Vocês já deixaram bem claro o que pensam de mim. Agora é cada um por si. E aí começou o desespero deles. A Patrícia ficou calculando quanto dinheiro eles tinham perdido. O Ricardo tentando descobrir como eu tinha conseguido fazer tudo sem eles saberem. Pai, como o senhor conseguiu ir no banco, na imobiliária, fazer tudo isso se estava com problemas de memória? Ele perguntou, meio desconfiado. Eu ri na cara dele.
Problemas de memória? Quem disse que eu tenho problemas de memória? Eu fingi ter problemas para ver até onde vocês eram capazes de ir. E vocês não me decepcionaram, foram até o fim mesmo. A cara de burro do Ricardo quando percebeu que tinha sido enganado. Ele ficou vermelho de raiva. O senhor nos enganou. Fingiu que estava doente para nos prejudicar. Eu fingi que estava doente, eu respondi, para descobrir quem vocês realmente eram. E descobri. Agora sabem que o pai de vocês não é nenhum idiota senil que vocês podem manipular. A Patrícia tentou uma última cartada. E a Marina? Vocês vão deixar uma criança responsável por toda essa fortuna. A Marina, eu disse, olhando para minha netinha, é a única pessoa nesta família que se importa comigo de verdade. Ela vai ter tudo que eu construí na vida, e quando ela crescer, vai saber usar direito. E vocês sabem o que aconteceu depois? O Ricardo e a Patrícia tiveram que sair da casa. Isso mesmo. Como eu era o dono e tinha vendido, eles tiveram que se mudar. Foram morar num apartamento pequeno, longe dali, e tiveram que se virar com o salário dele. A Marina ficou comigo na casa da Fernanda. A menina era tão feliz ali. Ela tinha espaço para brincar, tinha os tios que gostavam dela de verdade, e tinha o vovô sempre por perto para contar histórias e ensinar as coisas da vida. Mas a história não termina aí, não. Algumas semanas depois, o Ricardo apareceu na casa da Fernanda. Ele estava com uma cara de cachorro sem dono, todo humilhado. Pai, ele disse, eu quero pedir desculpas. Eu errei, eu sei que errei. A Patrícia me influenciou muito, mas eu não devia ter escutado ela. Eu olhei para ele e disse, Ricardo, você é meu filho e eu te amo. Mas você me magoou de um jeito que eu nunca pensei que fosse possível. Você quis se livrar do próprio pai como se eu fosse um animal que não serve mais para nada. Ele começou a chorar. Vocês acreditam? Um homem de 40 anos chorando que nem criança. Pai, me perdoa. Eu estava desesperado com as contas, com os problemas do casamento, com a pressão da Patrícia. E achou que a solução era me jogar num asilo e ficar com meu dinheiro. Eu perguntei. Ele baixou a cabeça. Eu sei que foi errado. Eu sei que não tem desculpa. Mas eu quero tentar consertar as coisas. Vocês sabem o que eu fiz? Eu disse para ele, Ricardo, se você quiser reconquistar minha confiança, vai ter que provar que mudou. E a primeira coisa que você vai fazer é se separar dessa mulher que só trouxe discórdia para nossa família. Ele me olhou espantado. Pai, eu não posso. Pode sim, eu interrompi. Ou você escolhe ela ou escolhe sua família. Não dá para ter os dois. Ela mostrou quem é, e eu não vou mais aceitar ela perto da Marina. E vocês não vão acreditar no que aconteceu. O Ricardo realmente se separou da Patrícia. Parece que a história do dinheiro perdido foi a gota d'água no casamento deles. Ela não conseguia aceitar que tinha perdido a herança e vivia cobrando ele. Mas eu não fiz as pazes com ele de uma hora para outra, não. Eu disse que ele tinha que conquistar a confiança da Marina primeiro. Se a própria filha dele não confiasse mais nele, por que eu ia confiar? A Marina, coitadinha, ficou com medo do pai por um tempo. Ela não conseguia entender como ele tinha sido capaz de querer mandar o vovô embora. Mas o Ricardo foi paciente. Ele começou a visitar a gente toda semana, sempre trazendo alguma coisa para ela, sempre tentando mostrar que tinha mudado. E sabe de uma coisa? Ele realmente mudou. Tirando a influência venenosa da Patrícia, o Ricardo voltou a ser o filho que eu conhecia. Ele começou a me pedir conselhos sobre trabalho, sobre a vida, sobre como cuidar melhor da Marina. Um dia ele chegou para mim e disse, Pai, eu quero que o Senhor volte a ser meu procurador nas contas. Eu confio no Senhor para tomar as decisões certas. Mas eu não voltei atrás completamente, não. Eu disse, Ricardo, seu dinheiro você administra sozinho. Mas o que é da Marina continua intocável até ela completar 21 anos. E se um dia você tentar alguma coisa contra ela ou contra mim de novo, vai perder até o direito de ver a própria filha. Ele concordou. E vocês sabem por quê?
porque ele tinha aprendido na marrã o que significa perder família. Quando a Patrícia foi embora e ele ficou praticamente sozinho, ele percebeu que dinheiro não substitui o amor da família. A Marina hoje tem 10 anos. Ela mora metade do tempo comigo na casa da Fernanda e metade do tempo com o pai. O Ricardo alugou uma casa perto da nossa, então ela pode ir e vir quando quiser. E eu? Eu tô aqui, aos 78 anos, são e salvo, cercado de gente que me ama de verdade. A Marina é minha companheira de todas as horas. A gente joga dominó, ela me ensina essas coisas de computador que eu não entendo nada, e eu ensino ela a fazer pipas e a pescar. O Carlos vem visitar sempre que pode. A Fernanda virou minha cuidadora oficial, mas sem ganhar nada para isso. Ela faz porque quer, porque gosta, porque entende que família é isso, cuidar uns dos outros. E o Ricardo? Ele tá tentando reconquistar o tempo perdido. Todo domingo ele vem almoçar com a gente. Ele me ajuda com as coisas pesadas, me leva no médico quando precisa, e principalmente ele tem sido um pai melhor para Marina. A menina me disse outro dia: "Vovô, você foi muito esperto em descobrir o que o papai e a mamã estavam planejando." E eu respondi: "Não fui eu que descobri, foi você que me contou. Você salvou o vovô, sabia?" Ela sorriu e disse: "Eu sempre vou proteger você, vovô. Você é meu melhor amigo." Vocês não fazem ideia da emoção que é ouvir isso de uma criança. Saber que você é importante para alguém, que alguém se importa com você de verdade, que alguém ia ficar triste se você fosse embora. Por isso eu falo para vocês: não deixem ninguém decidir o que é melhor para vocês. Não importa a idade que tenham, vocês ainda são donos da própria vida. E se a família não valoriza, então procurem quem valoriza. Eu poderia ter ficado quieto, poderia ter aceito ir pro asilo, poderia ter deixado eles fazerem o que queriam comigo. Mas eu lutei. Eu mostrei que velho não é sinônimo de indefeso. E hoje eu tô aqui para contar essa história para vocês. Para mostrar que a gente pode se defender, pode reagir, pode mostrar para todo mundo que ainda somos importantes. A Marina já falou que quando ela crescer, vai cuidar de mim como eu cuidei dela. E eu acredito. Porque ela aprendeu desde pequena o que significa amar a família de verdade. É isso aí, pessoal. Nunca é tarde para mostrar para a família que vocês ainda têm valor. E se eles não reconhecem esse valor, então encontrem quem reconhece. A vida é muito curta para gastar com quem não merece nosso amor. Mas vocês acham que a história termina por aí? Não mesmo. Tem muito mais coisa para contar. Porque depois que tudo isso aconteceu, minha vida mudou completamente, e não só para melhor. A primeira coisa que eu descobri foi que a Patrícia não tinha desistido assim tão fácil. Ela começou a espalhar mentiras sobre mim para todo mundo que conhecia. Dizia que eu tinha ficado senil mesmo, que tinha dado golpe nos próprios filhos, que eu era perigoso. Um dia eu estava no supermercado comprando umas coisas com a Fernanda quando uma vizinha antiga chegou perto e disse: "Seu Heitor, que pena saber que o senhor tá com problemas mentais." A Patrícia me contou tudo, disse que o senhor até agrediu ela. Vocês acreditam numa coisa dessas? Eu, que nunca levantei a mão nem para mosquito, sendo acusado de agressão. A Fernanda ficou uma fera. Dona Lourdes, meu pai tá perfeitamente bem da cabeça, e ele nunca agrediu ninguém. Quem tá inventando essas mentiras é a ex-nora dele, que ficou furiosa porque perdeu a herança. Mas o estrago já estava feito. A vizinhada toda ficou com o pé atrás comigo. Alguns me evitavam na rua, outros me olhavam com pena, como se eu fosse um coitadinho que não sabia mais o que estava fazendo. Isso me deixou muito abalado, vocês não imaginam. Uma coisa é brigar com família, outra é ver sua reputação sendo destruída por mentira. Eu que sempre fui respeitado no bairro, que ajudei muita gente, de repente estava sendo visto como um velho problemático. A Marina percebeu que eu estava triste e perguntou: "Vovô, por que você não sorri mais? Você tá doente?" Eu expliquei para ela, do jeito que criança entende: "Vovô tá triste porque algumas pessoas estão falando mentira sobre ele. Mas não é nada que a gente não consiga resolver." E foi aí que eu tive uma ideia. Se a Patrícia queria jogar sujo, eu ia mostrar para ela como se joga de verdade.
Primeiro, eu procurei o Dr. Maurício e pedi para ele me arranjar uns exames médicos completos. Queria provar de vez que eu estava são da cabeça e do corpo. Fiz exames neurológicos, psicológicos, de sangue, tudo o que vocês possam imaginar. Os resultados foram perfeitos. O médico até brincou: Seu Heitor, o senhor tem a mente mais lúcida que eu já vi em alguém da sua idade. E a saúde física também está excelente para quem tem quase 80 anos. Com os exames na mão, eu fui atrás de cada vizinho que tinha ouvido as mentiras da Patrícia. Mostrei os papéis, expliquei a situação toda, contei como ela tinha tentado me internar à força para ficar com meu dinheiro. A dona Lourdes ficou envergonhada. Ai, seu Heitor, me perdoa. Eu não devia ter acreditado sem ouvir sua versão primeiro. Mas não foi só isso que eu fiz. Eu descobri que a Patrícia estava espalhando essas mentiras porque ela queria processar a família, alegando que eu tinha passado os bens para Marina de forma fraudulenta, aproveitando de um suposto estado de demência. Vocês acham que eu ia deixar isso passar? Claro que não. Eu procurei um advogado especialista em direito de família e processei ela por difamação e calúnia. Com os exames médicos e as testemunhas de que eu sempre fui lúcido, o caso dela não tinha sustentação nenhuma. Mais do que isso, ela teve que pagar uma indenização para mim e ainda teve que publicar uma retratação no jornal local, admitindo que tinha mentido sobre meu estado mental. Vocês deviam ter visto a cara dela no dia da audiência. Ela estava achando que ia conseguir reverter tudo, que ia provar que eu tinha dado golpe na família. Mas quando o juiz viu todos os documentos, os exames, as provas de que eu tinha agido de forma consciente e planejada, ele disse que nunca tinha visto um caso tão claro de tentativa de manipulação. A senhora, o juiz falou olhando diretamente para Patrícia, tentou internar um idoso são contra a vontade dele para se apropriar de seus bens. Isso é crime. E depois ainda veio aqui tentar reverter as consequências das próprias ações. Isso é deslealdade processual. Ela saiu de lá com o rabo entre as pernas e ainda teve que pagar as custas do processo. Mas durante todo esse tempo, eu tive que lidar com outra situação complicada. O Ricardo ficou no meio do fogo cruzado. De um lado, ele queria reconquistar a confiança da família. Do outro, ele ainda era pai da Marina e precisava manter algum tipo de relacionamento civilizado com a ex-mulher por causa da criança. Um dia ele chegou em casa transtornado. Pai, a Patrícia está ameaçando não deixar eu ver a Marina se eu continuar do seu lado. Ela disse que vai entrar na justiça alegando que você é uma má influência para a menina. Eu olhei para ele e disse: Ricardo, você já escolheu do lado de quem quer ficar. Se agora você vai voltar atrás por causa de ameaça dela, então você não aprendeu nada mesmo. Mas eu entendi a situação dele. Por mais que a Patrícia fosse uma víbora, ela ainda era mãe da Marina. E criança precisa dos dois pais, mesmo quando um deles não presta. Então eu tive outra ideia. Chamei o Dr. Maurício e pedi para ele entrar com um pedido de guarda compartilhada da Marina, colocando a criança sob proteção legal contra qualquer tentativa de manipulação. Doutor, eu disse, essa mulher é capaz de usar a própria filha como moeda de troca. Eu quero garantir que a Marina tenha o direito de conviver com toda a família, inclusive comigo, sem depender dos humores da mãe. O processo foi mais complicado do que eu imaginava. A Patrícia realmente tentou usar a criança contra nós. Ela dizia que a Marina estava sendo influenciada negativamente, que estava ficando alienada contra a mãe por minha causa. Mas a Marina, mesmo sendo pequena, era esperta. Quando a psicóloga do fórum conversou com ela para entender a situação, ela disse uma coisa que foi decisiva. Eu amo meu vovô e ele nunca falou mal da minha mãe. Mas ela sempre fala mal dele. Eu só quero ficar com quem me trata bem. A guarda ficou com o Ricardo, mas com direito de convivência livre comigo e com a Fernanda. A Patrícia não podia mais impedir a menina de vir para nossa casa ou de passar tempo conosco. Quando soube da decisão, eu chorei. Vocês não sabem o que é o medo de perder uma netinha que você ama tanto. Durante meses eu fiquei com receio de que ela conseguisse afastar a Marina de mim. Mas a vitória não foi só legal, foi moral também. Porque a comunidade toda viu quem era quem nessa história. Viram que eu tinha razão desde o começo,
que eu não era nenhum velho senil tentando prejudicar a família. O padre da igreja onde eu ia chegou para mim um domingo e disse: Seu Heitor, eu acompanhei toda essa situação. O Senhor mostrou muita sabedoria e dignidade. É um exemplo para todos nós. Isso me emocionou muito. Saber que as pessoas reconheciam que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha me defendido sem prejudicar ninguém que não merecesse. Mas durante todo esse processo, eu descobri uma coisa sobre mim mesmo que eu não sabia. Descobri que eu era mais forte do que imaginava. Que mesmo na idade que eu tinha, ainda podia lutar pelos meus direitos e vencer. A Marina me disse um dia: Vovô, você é como aqueles super-heróis dos filmes. Você sempre ganha dos vilões. Eu ri e disse: Não é bem assim, netinha. Eu só não deixo ninguém me pisotear. E você também tem que aprender isso. Nunca deixe ninguém te desrespeitar, não importa quem seja. E foi isso que eu tentei ensinar para ela durante todo esse tempo. Que a gente tem que ter dignidade, que tem que se defender quando necessário, mas sempre fazendo a coisa certa. O Ricardo também aprendeu isso. Ele começou a se impor mais com a Patrícia, a não aceitar as chantagens emocionais dela. E vocês sabem o que aconteceu? Ela começou a respeitar mais ele também. Uma coisa que eu descobri é que pessoas como a Patrícia só respeitam quem se impõe. Enquanto o Ricardo foi submisso, ela pisou nele. Quando ele mostrou firmeza, ela teve que recuar. E a Marina? A menina cresceu muito durante todo esse processo. Ela aprendeu que família não é só sangue, é quem realmente se importa com você. Ela aprendeu a diferença entre amor verdadeiro e interesse. Hoje, 3 anos depois de tudo isso, eu posso dizer que foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Não porque foi fácil, mas porque me mostrou do que eu era capaz. A Marina agora tem 13 anos. Ela é uma menina inteligente, determinada, que sabe o próprio valor. Ela me disse outro dia: Vovô, quando eu crescer, quero ser advogada para defender pessoas como você, que são injustiçadas pela própria família. Isso me encheu de orgulho. Saber que tudo que eu passei serviu de exemplo para ela, que ela aprendeu a importância de lutar pela justiça. O Ricardo hoje é um homem diferente. Ele assumiu as responsabilidades como pai, como filho, como pessoa. Ele me pede conselhos sobre tudo, e eu dou com prazer. Porque ele mostrou que mudou de verdade. A Fernanda continua sendo meu anjo da guarda. Ela nunca cobrou nada para me cuidar, nunca reclamou de ter que dividir a casa comigo. Pelo contrário, ela sempre diz que eu é que cuido dela, que faço companhia para ela que ficou viúva tão cedo. O Carlos vem visitar sempre que pode. Ele mora longe, mas nunca esquece do pai. Sempre me liga, sempre pergunta se eu tô precisando de alguma coisa. E eu? Eu tô aqui, aos 81 anos, cheio de saúde, cercado de amor verdadeiro, com uma netinha que é a alegria da minha vida. Vocês sabem o que eu faço hoje? Eu dou palestra para grupos de idosos sobre direitos e dignidade. Conto minha história para mostrar para outros velhinhos que eles não precisam aceitar desrespeito, mesmo que venha da família. Semana passada, uma senhora veio falar comigo depois da palestra. Seu Heitor, meu filho quer me colocar no asilo também, mas eu não tenho coragem de reagir. Eu disse para ela: minha senhora, coragem a gente arranja quando precisa. O que não se arranja é dignidade perdida. Se a senhora não lutar por si mesma, ninguém vai lutar. Ela saiu de lá determinada a conversar com os filhos, a impor os próprios direitos. E eu sei que ela conseguiu, porque ela me mandou uma cartinha agradecendo pelo conselho. É isso que eu faço agora. Ajudo outros idosos a não passarem pelo que eu passei. Mostro para eles que idade não é sinônimo de incapacidade, que a gente ainda pode tomar as próprias decisões. A Marina sempre vai comigo nessas palestras. Ela fica orgulhosa do avô, diz para os amiguinhos que eu sou famoso. E de certo modo, eu sou mesmo. No meu bairro, na minha comunidade, eu sou conhecido como o velho que não se deixou levar. E vocês sabem o que mais me orgulha? É saber que eu consegui manter minha família unida, mesmo depois de tanta confusão. Hoje nós somos mais próximos do que nunca. Porque a gente passou por uma prova de fogo e saiu mais forte.
Todo domingo a gente se reúne para almoçar. O Ricardo, a Marina, a Fernanda, o Carlos quando tá na cidade. A gente conversa, ri, conta histórias. E eu olho para aquela mesa e penso, foi isso que eu lutei para preservar. Porque no final das contas, foi isso mesmo. Eu não lutei só pelo meu dinheiro ou pela minha casa. Eu lutei pela minha família. Eu lutei para mostrar para todos eles o que realmente importa na vida. E consegui. Hoje eles sabem que família se cuida, se protege, se respeita. Que idoso não é peso, é experiência. Que a gente merece carinho e consideração, não abandono. Por isso eu tô aqui contando essa história para vocês. Para que vocês saibam que nunca é tarde para reagir, nunca é tarde para se defender, nunca é tarde para mostrar pro mundo que vocês ainda têm valor. E se um dia vocês se encontrarem numa situação parecida com a minha, lembrem do que eu fiz. Não aceitem desrespeito. Não aceitem ser tratados como estorvo. Lutem pelos direitos de vocês. Mas deixem eu contar mais uma coisa que aconteceu e que mudou completamente minha perspectiva sobre tudo isso. Faz uns 6 meses, eu estava no consultório do médico fazendo meus exames de rotina quando uma mulher idosa sentou do meu lado na sala de espera. Ela estava chorando baixinho, tentando esconder, mas eu percebi. Chamei ela para conversar e descobri uma história que me deixou de cabelo em pé. O nome dela era Rosalina, tinha 75 anos, e a família dela tinha feito exatamente a mesma coisa que a minha tinha tentado fazer comigo. Seu Heitor, ela me disse entre lágrimas, meus filhos me internaram à força. Disseram que eu não tinha mais condições de viver sozinha, mas na verdade eles queriam era vender minha casa para dividir o dinheiro. Vocês não fazem ideia da raiva que me deu ouvir aquilo. Mais uma família destruindo a própria mãe por causa de ganância. E o pior, ela não sabia que podia reagir, que podia se defender. Dona Rosalina, eu disse para ela, a senhora não precisa ficar nesse lugar se não quer. A senhora tem direitos, tem como sair de lá. Os olhinhos dela brilharam. Mas como? Meus filhos disseram que eu não posso mais tomar decisões sozinha, que eles têm procuração de tudo. Aí eu expliquei tudo para ela. Como ela podia revogar as procurações, como podia contestar a internação, como podia recuperar o controle da própria vida. E vocês sabem o que eu fiz? Levei ela no Dr. Maurício. O advogado ficou indignado quando soube da história. Dona Rosalina, isso que fizeram com a senhora é crime. Internação compulsória sem ordem judicial, apropriação indébita de bens. Nós vamos reverter tudo isso. E revertemos mesmo. Em 3 meses, Dona Rosalina estava livre, de volta para casa dela, com todos os bens restaurados. Os filhos dela tiveram que devolver até o último centavo que tinham pegado. Mas durante esse processo, eu descobri uma coisa assustadora. O caso da Dona Rosalina não era isolado. Tinha dezenas de famílias fazendo a mesma coisa com os idosos. Era uma verdadeira epidemia de abandono e abuso financeiro. Foi aí que eu decidi fazer mais alguma coisa. Não bastava só dar palestras. Eu precisava criar uma rede de apoio, um lugar onde os idosos pudessem buscar ajuda quando se sentissem ameaçados pela própria família. Conversei com a Fernanda sobre a ideia e ela topou na hora. Pai, isso é perfeito. A gente pode usar a experiência que teve para ajudar outras pessoas. Começamos pequeno. Fizemos um grupo na comunidade, apenas 10 pessoas que se reuniam uma vez por semana para conversar sobre direitos dos idosos. Mas a coisa cresceu rápido. Em 6 meses, já tinha 50 pessoas frequentando as reuniões. A Marina sempre ia comigo. Ela virou meio que a mascote do grupo, e todo mundo adorava ela. Mas, principalmente, ela estava aprendendo desde cedo sobre respeito aos mais velhos, sobre dignidade humana. Um dia ela me disse, vovô, eu não entendo como os filhos dessas pessoas podem ser tão malvados. Eu nunca faria isso com você. Eu expliquei para ela, netinha, às vezes as pessoas se perdem na ganância, esquecem do que realmente importa. Por isso é importante a gente sempre lembrar uns aos outros sobre o que é certo. E foi isso que nosso grupo começou a fazer. A gente não só orientava sobre direitos legais,
mas também trabalhava na conscientização das famílias. Criamos até uma cartilha explicando os deveres dos filhos para com os pais idosos. O Dr. Maurício começou a atender o grupo gratuitamente uma vez por mês. Ele dizia que nunca tinha visto tanta determinação em pessoas da nossa idade. Vocês são guerreiros, ele falava. Estão mudando a realidade da terceira idade na nossa cidade. E era verdade. Em um ano de funcionamento, nosso grupo já tinha ajudado mais de 100 famílias a resolverem conflitos relacionados a idosos. Alguns casos eram simples, de comunicação ruim entre pais e filhos. Outros eram graves, de abuso financeiro e emocional. Teve um caso que me marcou muito. Um senhor de 83 anos, chamado Edmilson, veio no grupo dizendo que o filho tinha vendido a casa dele sem autorização e tinha sumido com o dinheiro. Pessoal, ele disse todo quebrado, eu não tenho mais nada. Meu próprio filho me roubou e agora eu tô morando na casa de uma vizinha que teve pena de mim. A história dele me lembrou muito da minha. A diferença é que ele não tinha conseguido reagir a tempo. Mas nós conseguimos ajudar. O Dr. Maurício entrou com um processo criminal contra o filho dele, e em 6 meses o dinheiro foi recuperado. Seu Edmilson chorou quando recebeu a restituição. Eu achei que tinha perdido tudo, que ia morrer na miséria por causa da ganância do meu próprio sangue. Mas o que mais me emocionou foi ver ele se tornando um dos membros mais ativos do grupo. Ele começou a visitar outros idosos que estavam passando por situações parecidas, oferecendo apoio e orientação. Seu Heitor, ele me disse um dia, o Senhor me devolveu não só o dinheiro, mas a dignidade. Agora eu quero fazer o mesmo por outras pessoas. E foi assim que nosso grupo virou uma verdadeira rede de solidariedade. Os idosos que conseguiam resolver seus problemas ficavam para ajudar outros que chegavam com dificuldades. Virou uma família de verdade. A Marina cresceu no meio dessa movimentação toda. Ela agora tem 16 anos e é uma das principais colaboradoras do grupo. Ela criou até um projeto na escola dela sobre direitos dos idosos e ganhou o primeiro lugar na feira de ciências. Vovô, ela me disse quando ganhou o prêmio, foi você que me ensinou que a gente tem que lutar pelos nossos direitos e ajudar quem precisa. Esse prêmio é nosso. O Ricardo também começou a se envolver com o trabalho do grupo. Como ele tem conhecimento de administração, ele ajuda os idosos a organizarem suas finanças e a se protegerem contra golpes financeiros. Um dia ele me confessou, pai, eu tenho vergonha do que eu quase fiz com o senhor. Mas estou tentando me redimir ajudando outras pessoas a não cometerem o mesmo erro que eu cometi. Isso me mostrou que ele realmente tinha mudado. Que tinha entendido a gravidade do que tinha planejado fazer comigo. A Fernanda virou a coordenadora administrativa do grupo. Ela organiza as reuniões, faz contato com advogados e assistentes sociais, cuida de toda a parte burocrática. E faz tudo com uma dedicação que me emociona. Pai, ela me disse, este trabalho me dá mais satisfação do que qualquer emprego que eu já tive. Saber que a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas não tem preço. O Carlos, mesmo morando longe, também ajuda. Ele criou um site pro grupo, onde a gente publica artigos sobre direitos dos idosos e disponibiliza material de apoio gratuitamente. O site já tem mais de 10.000 visitantes por mês. Mas a coisa não parou por aí. A prefeitura soube do nosso trabalho e nos convidou para criar um programa oficial de proteção ao idoso. Hoje nosso grupo é reconhecido como utilidade pública municipal. Recebemos uma verba pequenininha da prefeitura, mas que ajuda muito. Com esse dinheiro, conseguimos alugar uma sala melhor para nossas reuniões e contratar uma assistente social em meio período. A assistente social, que se chama Claudete, é uma jovem de 30 anos que se especializou em questões da terceira idade. Ela fica impressionada com a energia do nosso grupo. Vocês são incríveis, ela sempre fala. Eu já trabalhei com vários grupos de idosos, mas nunca vi tanta disposição para lutar e ajudar como vocês têm. E realmente, nosso grupo é diferente. Porque não é só um lugar onde as pessoas vêm reclamar dos problemas. É um lugar onde a gente busca soluções, onde a gente age, onde a gente faz a diferença. Semana passada chegou uma senhora de 70 anos no grupo.
Ela estava desesperada porque a filha queria interná-la à força num asilo para ficar com o apartamento dela. Por favor, ela implorou, me ajudem. Eu não quero ir pro asilo, eu quero ficar na minha casa, com as minhas coisas. Vocês sabem o que a gente fez? Mobilizamos todo o grupo. O Dr. Maurício entrou com uma liminar impedindo a internação. A Claudete fez uma visita domiciliar para avaliar as condições da senhora. Eu e mais 3 membros do grupo fomos conversar com a filha dela. Descobrimos que a filha estava sendo pressionada pelo marido, que queria vender o apartamento da sogra para quitar umas dívidas. Conversamos com ela, explicamos as consequências legais do que ela estava planejando, mostramos outras alternativas para resolver os problemas financeiros. No final, ela desistiu da ideia de internar a mãe. E mais, se ofereceu para ajudar financeiramente sem mexer no apartamento da senhora. Vocês abriram meus olhos, ela nos disse. Eu estava tão desesperada com os problemas de dinheiro que quase cometi uma injustiça terrível com minha própria mãe. Casos como esse acontecem toda semana. E cada vitória é uma alegria enorme para todo o grupo. Porque a gente sabe que conseguiu manter uma família unida, que evitou um sofrimento desnecessário. Hoje nosso grupo tem 150 membros ativos. Temos parcerias com 3 escritórios de advocacia que atendem nossos casos gratuitamente. Temos convênio com 2 psicólogos especializados em terceira idade. E temos reconhecimento até do governo estadual. No ano passado, eu fui convidado para dar uma palestra na capital sobre nossa experiência. Foi a primeira vez na minha vida que eu viajei de avião. A Marina foi comigo, claro. Ela não ia perder a oportunidade de ver o avô famoso. Na palestra, eu contei minha história completa para uma plateia de 200 pessoas, entre assistentes sociais, advogados, psicólogos e gestores públicos. Quando terminei, todo mundo ficou de pé aplaudindo. Uma senhora na plateia levantou a mão e disse: Seu Heitor, o senhor poderia vir dar uma palestra na nossa cidade? Temos muitos casos parecidos com o seu e precisamos de orientação. Saí de lá com convites para palestrar em 10 cidades diferentes. A Marina ficou orgulhosíssima. Vovô, você é um herói nacional agora. Eu ri e disse: Não sou herói, netinha. Sou só um velho teimoso que não aceita desaforo. Mas a verdade é que me sinto realizado como nunca me senti na vida. Aos 84 anos, eu descobri uma missão, um propósito que vai muito além da minha história pessoal. Porque cada idoso que a gente ajuda a manter sua dignidade é uma vitória contra essa cultura de descarte que existe na nossa sociedade. Cada família que a gente consegue reconciliar é uma prova de que o amor verdadeiro pode vencer a ganância. A Marina agora está fazendo cursinho para vestibular. Ela quer estudar direito mesmo, como tinha falado quando era pequena. E já disse que quando se formar, vai trabalhar conosco no grupo, defendendo direitos dos idosos. Vovô, ela me disse outro dia, eu quero continuar o trabalho que você começou. Quero que nossa luta seja eterna. Isso me enche de esperança. Saber que a nova geração está crescendo com consciência sobre a importância de respeitar e cuidar dos idosos. O Ricardo hoje é vice-coordenador do nosso grupo. Ele se especializou em casos de abuso financeiro e já ajudou mais de 50 famílias a recuperarem patrimônios roubados. Pai, ele me disse recentemente, eu sei que nunca vou conseguir reparar completamente o erro que cometi com o senhor. Mas espero que este trabalho seja um começo. Eu disse para ele que não precisava mais se punir por causa do passado. Que o importante era o presente e o futuro, o bem que ele estava fazendo para outras pessoas. A Fernanda virou uma especialista em mediação familiar. Ela fez até um curso na universidade para melhorar suas técnicas. Hoje ela consegue resolver a maioria dos conflitos familiares só com conversa, sem precisar partir para os tribunais. Pai, ela me disse, nossa experiência familiar nos ensinou que a maioria dos problemas nasce da falta de comunicação. Quando as pessoas se sentam para conversar de verdade, a maioria das situações se resolve. E é verdade. Muitos dos casos que chegam no nosso grupo são de mal-entendidos que cresceram e viraram conflitos sérios. Mas quando a gente consegue fazer as partes se sentarem para conversar, com respeito e amor,
a reconciliação acontece naturalmente. O Carlos continua cuidando da parte digital do nosso trabalho. Além do site, ele criou perfis nas redes sociais onde a gente compartilha dicas, histórias de sucesso e informações sobre direitos dos idosos. Pai, ele me explicou por telefone, a internet é uma ferramenta poderosa para conscientização. Nossa página já tem 50 mil seguidores e recebemos mensagens de todo o país pedindo orientação. Através das redes sociais, nosso trabalho chegou até outros estados. Hoje temos grupos inspirados no nosso funcionando em 12 cidades brasileiras. É uma rede nacional de proteção aos idosos. Mas vocês sabem o que mais me orgulha em tudo isso? É saber que transformei minha dor em propósito, minha revolta em ação positiva. Em vez de ficar remoendo o que quase aconteceu comigo, eu usei essa experiência para ajudar outras pessoas. E o resultado tá aí. Centenas de idosos que hoje vivem com mais dignidade, dezenas de famílias que se reconciliaram, jovens que aprenderam a valorizar e respeitar os mais velhos. A Patrícia, ela sumiu da nossa vida há muito tempo. Depois que perdeu todos os processos e teve que pagar as indenizações, ela se mudou para outra cidade. A Marina recebe um cartão de aniversário dela de vez em quando, mas só isso. O Ricardo comentou comigo uma vez: pai, às vezes eu penso que a Patrícia me fez um favor saindo da nossa vida. Se ela tivesse ficado, talvez eu nunca tivesse aprendido o que realmente importa. E realmente, a saída dela foi libertadora para toda a família. Sem a influência venenosa dela, o Ricardo pôde se reaproximar de todos nós, a Marina pôde crescer num ambiente mais saudável, e eu pude me dedicar ao trabalho social sem interferências. Hoje, quando olho para trás, eu agradeço por tudo ter acontecido exatamente como aconteceu. Porque se a pequena Marina não tivesse me avisado sobre os planos deles, se eu não tivesse reagido, se as coisas tivessem tomado outro rumo, eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação. Nunca teria ajudado tantas pessoas, nunca teria criado uma rede de proteção aos idosos, nunca teria deixado um legado de dignidade e luta pelos direitos humanos. A Marina sempre brinca comigo: vovô, você deveria escrever um livro contando sua história. E sabe que eu tô pensando nisso mesmo? Com a ajuda dela e do Carlos, talvez a gente possa escrever um livro sobre nossa experiência, sobre o trabalho do grupo, sobre como os idosos podem se defender e lutar por seus direitos. Seria mais uma ferramenta para conscientização, mais uma forma de ajudar pessoas que passam por situações parecidas com a minha. Porque é isso que eu aprendi nessa jornada toda. Nossa maior riqueza não é o dinheiro que acumulamos, não são os bens materiais que deixamos para os filhos. Nossa maior riqueza é o exemplo que damos, o bem que fazemos, as vidas que tocamos de forma positiva. E quando chegar minha hora de partir deste mundo, eu quero que minha netinha se lembre de mim não como o vovô que quase foi abandonado no asilo, mas como o homem que transformou uma injustiça em força para lutar por justiça social. Quero que ela se lembre das tardes que passamos juntos organizando o grupo, das palestras que demos, das famílias que ajudamos a se reconciliar. Quero que ela leve adiante essa missão de proteger e dignificar os idosos. Porque a vida é nossa até o último suspiro. E enquanto tivermos força para respirar, temos força para lutar por um mundo melhor para todos.